de Copa do Mundo. Faz 20 anos que o Brasil não conquista um título mundial. E nós vamos contar aqui no Elemento X a história de um campeão mundial pela seleção brasileira. Lucimar da Silva Ferreira. O Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, pentacampeão mundial em 2002, na Coreia e no Japão. É ano de reviver a Copa do Mundo. Lúcio, prazer receber você aqui no Elemento X. Prazer meu, obrigado pelo convite. Eu acho que esse ano, sem dúvida, é um ano especial, né, de relembrar, deixar mais viva, né, a lembrança do pentacampeonato. E, claro, muita gratidão, né, por ter feito parte, né, desse grupo, desse grande evento e dessa conquista, né, que marcou o nosso país, o nosso futebol. Muitas pessoas, principalmente os jovens, não sabem o que é ver o Brasil campeão mundial. Quem nasceu por volta do ano 2000 tinha 2 anos, em 2002. E hoje muitos jovens apaixonados pelo futebol não tiveram esse prazer de ver a seleção brasileira campeã mundial. A partir de agora a gente vai contar um pouco da sua história até a conquista do título da seleção brasileira em 2002. E a história do menino Lúcio, ela começa, vamos dizer, com um resultado inusitado. Começa com uma grande derrota, mas o Lúcio sai de uma grande derrota para uma grande conquista, uma grande vitória. Sai de um jogo onde você perdeu 7-0. É isso, Lúcio? Sim. É isso, né, a importância do Mundial, isso, a dificuldade de conquistar, né, um título mundial, isso ressalta ainda mais o valor, né, desse título. Então, acho que isso é algo, com certeza, especial. A minha carreira eu comecei em Planaltina, né, muito jovem, como toda criança sonha, né, em ser, a maioria, né, em ser jogador de futebol. E eu tinha esse sonho muito bem aceso na minha mente, no meu coração. E foi nesse jogo, né, na Copa do Brasil, onde pelo Guará, né, nós enfrentamos o Internacional e resultou um resultado trágico, né, de 7-0, mas naquela ocasião eu ainda consegui jogar muito bem, ter alguns lances. Com 19 anos. Com 19 anos. Ter alguns lances que chamou a atenção, né, da direção do Internacional. E isso, claro, depois do jogo, aquela tristeza do 7-0, né, decepção, e assim, vendo mais ou menos assim que talvez não poderia dar continuidade, mas assim, pela grande oportunidade, um grande presente de Deus na minha vida. 2 semanas depois eu fui convidado, né, para ficar 1 ano de empréstimo internacional. Então foi um início assim, inusitado, mas muito importante para mim, que foi o pontapé onde começou mesmo a minha carreira. Antes de chegar nesse jogo contra o Internacional, vestindo a camisa do Guará, como é que foi sua trajetória? Em algum momento você teve dúvida se seria ou não jogador de futebol? Quando eu era criança, né, assim, entre meus 12, 13 anos, né, claro que para nós filhos a separação dos meus pais foi algo muito forte para a gente, né, nos deixou um pouco desanimado, né, triste com a situação, mas assim também nos deu motivação para lutar. Então minha infância sempre foi trabalhando, eu entregava jornal, acordava 4h30 da manhã para entregar jornal, depois ia para o meu treinamento e recebia a barra de escola. Então, era mais ou menos isso. Eu não tive aquele preparo da categoria de base, onde você é criança, tem toda uma estrutura, mas graças a Deus, assim, a dedicação, né, o empenho que eu sempre tive nos meus treinamentos, no meu dia a dia, até mesmo fora do clube, eu gostava muito de treinar. Então isso me deu condição de aperfeiçoar, né, a minha técnica. E eu comecei
a jogar o amador, né, em Planaltina. E jogando o amador, fui convidado pelo treinador do Planaltino Esporte Clube para ingressar nos juniores, né, e ter um contrato com o clube. Agora, uma curiosidade, nem sempre como zagueiro, né? Não, quando eu era sonhava em jogar futebol, eu queria ser ponta direita, né? Na nossa época, número 7, aquele que ia no fundo, cruzar a bola, então esse era assim, o meu desejo inicial, né? Mas aí com o passar do tempo, eu comecei a me destacar um pouco mais pela altura, pela força física, né? Então o treinador achou melhor e me aconselhou a jogar na defesa e graças a Deus foi um lugar onde eu tive muito sucesso. Agora, a sua saída do Guará para o Internacional foi uma mudança de vida, né? Foi ali que determinou realmente uma fase importante da sua carreira. Sim, foi além de estar correndo atrás do meu sonho, né, dos meus objetivos, a gente sabe que não é fácil, tem muitos obstáculos, né, mas também era a esperança, né, de dar uma condição boa para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, para meu pai, né, então eu sabia que era uma oportunidade da minha vida, né, então essa mudança foi difícil porque não conhecia nada no Rio Grande do Sul, não sabia o que me esperava lá, né, então o início foi bem complicado, mas depois da adaptação eu consegui passar um ano muito bom, a gente ganhou todos os títulos nos juniores e logo em seguida eu estava fazendo parte do time profissional, né, começando a treinar com o time principal, então isso me deu um sentimento de muita alegria, de realização, já estar ali próximo ao profissional e ao mesmo tempo também de esperança, né, de se tornar um jogador. Você foi sozinho para Porto Alegre? Como é que foi o momento que você deu a notícia para a família que você ia para o Internacional? Como é que foi recebido isso dentro da família? Foi assim, uma surpresa para todo mundo, né, e uma surpresa positiva, uma coisa que deixou todo mundo alegre, esperançoso, né, e também da minha parte, claro que também com aquele sentimento também de um pouco de responsabilidade, porque eu não queria voltar, né, do Internacional para casa e ter mais uma frustração, né, na minha vida ou não ter conseguido. Então também partia com esse desafio na minha cabeça, no meu coração, de que eu precisava conquistar meu espaço, precisava mostrar meu futebol, precisava, né, ter conquistas lá para corresponder à expectativa de todo mundo, né? Então foi difícil, eu tive que ir sozinho, adaptação na concentração, mas assim, sempre no coração aquela esperança, aquele desejo de vencer, aquela motivação. Então foi algo sempre que eu fui muito focado. Isso me ajudou bastante em todos os clubes que eu passei, em especial o Internacional, que foi onde, né, eu comecei. Então essa motivação, essa esperança sempre foi algo assim que me ajudou muito durante a minha carreira, né? E claro, em todos os momentos. Você se lembra quando foi a sua estreia pelo time profissional do Internacional? A minha estreia pelo Internacional foi em 98. Né? Eu não sei, não me lembro o jogo e o dia em específico, mas foi no ano de 98, se eu não me engano, foi contra o Curitiba. A gente começou no Campeonato Brasileiro. Então foi uma tensão, um nervosismo, né, muito grande, até porque o meu primeiro jogo e a minha primeira convocação para o time principal do Internacional foi contra o Cruzeiro, né, foi jogar no Mineirão, lotado, né, o treinador era o Celso Roth, então para mim era assim, muito tenso, porque eu nunca tinha vivido isso. O Celso Roth tinha fama de turrão. Como é que foi seu relacionamento com o Celso Roth? Cara, foi muito bom, foi um treinador que me ajudou muito, né? Um cara que cobra bastante, né, do time. Então, assim, não teve nenhum tipo de problema, até porque também eu estava, né, iniciando no profissional, então sempre na minha carreira sempre preservei muito pelo respeito, disciplina. Então não teve problema nenhum, muito pelo contrário, eu sou muito grato a ele, porque ele também apostou em mim, subiu para o profissional, né, apostou
ficha em mim, então eu tenho só que agradecer essa oportunidade. Nós vamos continuar nesse papo com o zagueiro Lúcio, campeão mundial pela seleção brasileira no Elemento X. Na sequência, nos próximos episódios, vamos contar a história do Lúcio no Internacional, o Lúcio na Europa, nos clubes por quais ele passou, e o Lúcio na seleção brasileira. Acompanhe a história de um campeão mundial, o zagueiro Lúcio.